E aí pessoal, tudo bem? De volta, professor Danilo Mota. Eu vou falar um pouco agora nessa aula, sobre a teoria estruturalista. Na última aula eu falei sobre a teoria burocrática, que está dentro também do bloco da abordagem estruturalista, tá bom? Então vamos lá, se você não assistiu o vídeo aí sobre a teoria burocrática, assista lá, tá bom? É só procurar aqui no meu canal. Vou falar agora sobre a teoria estruturalista, que é uma sequência da teoria burocrática. Bom, os principais autores aí, tem vários autores, mas os principais são Thompson, Etzioni, Blau, Scott, etc, tá? Ela é uma abordagem ali do final da década de 50, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de ver, final da década de 50, ou seja, a teoria burocrática da década de 40, entre a Segunda Guerra ali, começou um crescimento das empresas, tá? E a teoria estruturalista ali começou a partir da década de 50. Final da década de 50 ali, começaram os autores a verem lacunas, né, deixadas pela teoria burocrática e aí trabalhar também essa teoria, e foram surgindo aí os conceitos da teoria estruturalista, tá? É uma oposição à teoria clássica e uma aproximação à teoria das relações humanas, essa teoria. Essa abordagem burocrática, essa abordagem estruturalista, a teoria burocrática e a teoria estruturalista são abordagens europeias. Então, um movimento estritamente aí europeu, tá? Bom, as origens aí, vamos falar um pouco das origens. Oposição surgida com a teoria tradicional e a TRH, ok? Mas ela é mais aí próxima da TRH, como eu falei. Necessidade de olhar a organização como uma unidade social e não apenas grupos, feudos, né, como a TRH lá em Hawthorne demonstrou que existiam feudos, organizações informais. A ideia é de ver a organização como um todo, por isso que tem esse nome estrutura, tá? Importante você entender isso aí, você vai fazer exames que caiam a teoria estruturalista. O que os autores estruturalistas estão interessados é estudar o mecanismo inteiro da empresa, as interrelações, as partes, e como essas partes fazem com que o todo seja ótimo. Você tem aí exemplos de empresas no mercado que elas estão no mesmo mercado, mas tem uma empresa que tem um desempenho muito superior. Então, por que essa empresa tem um desempenho muito superior? Porque tem ali dentro uma combinação de elementos interdependentes para os estruturalistas que fazem com que essa organização tenha uma performance maior, tá bom? Então havia uma necessidade de olhar a organização como uma unidade, não apenas como partes separadas. A influência do estruturalismo abstrato, né, do Levi-Strauss, se eu não me engano, é uma corrente de pensamento, uma teoria da psicologia sobre a questão de entender o mundo através das estruturas. Tá? Não vamos entrar nesse mecanismo. Entra na questão da Gestalt, né, o Gestalt, não sei como é que fala. Tá? E aí uma nova ideia de estrutura vinda aí para idealizar a questão da empresa como uma estrutura, uma espinha dorsal. O que fazia a empresa ficar de pé? Okay? Então, estudar essa estrutura é aí o objetivo dos estruturalistas. Tá? E tem vários e vários detalhes aí na teoria estruturalista. Tem a questão da sociedade de organizações. Os estruturalistas defendiam aí a sociedade, então, não existiam mais, como veio lá da teoria burocrática do Weber, o Weber falou muito sobre isso, e os estruturalistas abraçaram. Existem vários tipos de organizações que não só empresas privadas, né? Os partidos políticos são organizações, os sindicatos são organizações, então a sociedade é feita por organizações, então esse desenvolvimento da sociedade de organizações passou por 4 etapas. Uma etapa da natureza, que envolveu aí os elementos, o homem utilizava, né, os elementos da natureza como seu subsídio para a sobrevivência. Depois as organizações também vieram da etapa do trabalho, passou pela etapa do trabalho, a transformação desses elementos da natureza através de um trabalho, né, o elemento de transformação, daí começou a surgir as indústrias. Depois entrou a etapa, a fase do capital predominando sobre a natureza e o trabalho. E por fim a etapa da organização, que é o mundo que a gente vive hoje para os estruturalistas, onde nós vivemos num mundo de organizações, cheio de organizações, né? Então o que é uma organização? Okay? Uma organização é uma forma
de uma administração sequenciar uma empresa, né? A administração, quando ela sequencia uma empresa de uma forma excelente, ela está organizando. Então, isso é organizar. Uma organização, então, é um aglomerado de estratégias, de planos, de sequências padronizadas que foram colocadas ali de forma pensada, deliberada, para fazer com que aquela organização, seja uma empresa privada, pública, um órgão, uma autarquia, tenha uma finalidade. Tá? Basicamente é isso. Se você quiser mais conceitos, você pode procurar aí nos livros. Eu recomendo o livro do Maximiano e o livro do Chiavenato. Tá? Dentro do conceito de organização surgiu aí o homem organizacional. Esse homem organizacional ele é flexível porque ele tem uma diversidade de papéis, então ele tem que ter essa flexibilidade. Nós desempenhamos papéis na igreja, na escola, na empresa, ou seja, nós temos uma diversidade de papéis. E essa diversidade de papéis desse homem organizacional, o homem tem que ter uma tolerância às frustrações que cada papel desse exige dele. Então tem que ter um equilíbrio entre as partes. Eu tenho que equilibrar as minhas tarefas, as minhas funções no papel estudante com as funções lá da minha. Eu tenho uma religião e eu sou lá um catequista lá na minha igreja. Na igreja católica eu sou um catequista. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Na religião eu tenho um papel, na empresa eu tenho outro papel, na família eu tenho outro papel. Então tem que ser buscado um equilíbrio entre esses papéis, né? E aí nós temos que ter uma tolerância às frustrações. E isso envolve a capacidade de adiar recompensas, que os autores aqui falam. O que seria isso, né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, vou até colocar aqui exemplo. Às vezes tem pessoas que preferem trabalhar numa empresa, num órgão público, a correr risco de trabalhar em empresas privadas. Então isso, quanto menos você corre risco, você tem que adiar suas recompensas, porque você trabalha numa função numa função pública, por exemplo, tem uma tendência de você ter que adiar os seus objetivos, né? Porque você tem que seguir toda aquela conformidade do cargo ali, tá bom? Então, às vezes, você tem que abrir mão de certas coisas, né? Por isso que ele fala aqui, capacidade de adiar recompensa. A gente tem que, às vezes, abrir mão de certas coisas para poder a gente ter outras, e quem trabalha em empresa sabe bem como é que isso funciona, tá? Permanente desejo de realização. O que eu falei anteriormente, você tem que ter seus desejos, suas realizações têm que serem aí conformadas e amparadas pela cooperação dentro das empresas. Então, para você conseguir o que você quer, você precisa ser um homem organizacional flexível, tolerante às frustrações, com tendência a ter que adiar as suas recompensas, né, aquilo que você pretende ganhar menos no início para ganhar mais depois, né? Dar um passo para trás para dar um passo para frente maior, não é isso que o pessoal fala? E você tem que ter um permanente desejo de organização para você alcançar esses objetivos, para viver aí dentro do contexto organizacional. Deixa eu abrir aqui de novo. Temos aí também a análise das organizações. A teoria burocrática analisa a organização formal e informal, as recompensas materiais que a gente tem, os enfoques diferentes que cada organização tem, né? Cada organização tem os seus objetivos, onde na maioria deles envolve lucro, etc. Mas tem também uma contribuição, tem os objetivos dessa organização, né? Qual é o objetivo dela, onde que ela quer chegar, os níveis de organização, quais níveis de organização que eu tenho dentro da empresa. Tem um nível ótimo de organização, médio e baixo. Existe uma diversidade de organizações e existe uma análise interorganizacional. A empresa ela pode ser analisada internamente, mas ela tem também que às vezes ser analisada de forma a se comparar com as outras empresas do mesmo setor ou até de outros setores, né? Em qualidade, a gente chama isso de benchmarking interno, externo. Às vezes você tem que fazer uma análise interna das suas melhores práticas e às vezes você tem que fazer uma análise interorganizacional, ou seja, das outras empresas que estão no mercado para você extrair o melhor dos mundos, né? O melhor modelo para você tentar aplicar na sua empresa. E dentro da estruturalista também tem a questão das tipologias. O Chiavenato apresenta duas, a do Etzioni, onde nós temos ele tenta identificar o Etzioni tipos de organizações, né, predominantes, tipos predominantes de organizações, não só empresas privadas, né.
Então, para Etzioni existem as organizações coercitivas, onde elas têm mais um foco no poder, né? Aquela questão do chefe, uma família que comanda, e o controle é feito por punições e prêmios. Essas organizações, então, pode, por exemplo, uma prisão, um órgão público muito, vamos dizer assim, um órgão público muito, tem muitas regras, né? Ministério Público, isso é tudo pautado pelas normas. Então, punições muito definidas, né? Se você não andar na linha ali, você tem as punições. Então, essas são as organizações coercitivas. As organizações utilitárias, o controle acontece por incentivo, são organizações meritocráticas e entram aí as empresas como, por exemplo, empresas que trabalham no varejo, comércio, vendas, elas são organizações assim. Por outro lado, temos tipos de empresas que são organizações normativas, onde o poder é feito por consenso, envolve um envolvimento moral. Temos como exemplo aí igrejas, hospitais, né? Sei lá, talvez sindicatos, onde a questão do objetivo da empresa é mais de gerar um certo ganho para a sociedade, né? E algo desse tipo. E entrando nessa questão do ganho, né? De um tipo de benefício que uma organização pode dar, o Blau e o Scott também definiram tipos de organização, como por exemplo aqui, ó, organizações de associações de benefícios mútuos, né? Onde os indivíduos em si são beneficiados. Por exemplo, esse tipo de organização são sindicatos cooperativos, ou seja, existe um grupo bem definido que vai ter um ganho com aquele tipo de organização. As organizações de interesses comerciais são as empresas privadas, né? Sociedades privadas, como a gente conhece, tá bom? As organizações de serviços, elas são organizações como hospitais, universidades, escolas, são organizações que prestam um serviço educacional, um serviço de dar algum tipo de contribuição altruísta para a sociedade, né? E as organizações de Estado são os partidos políticos, né? Organizações militares, são órgãos que têm uma função muito bem definida, elas prestam também um serviço, mas, por exemplo, o Exército tem uma missão ali de proteger as fronteiras, etc. Então esses aqui são os tipos de organização para o Blau e Scott, tá bom? Os estruturalistas também comentam a questão dos objetivos organizacionais, dizendo que o que é um objetivo, definindo o que é um objetivo. Basicamente, os objetivos são os marcos que a empresa delimita, dizendo onde que ela quer chegar, né? Então, leia mais sobre isso aí na teoria lá no livro, tá? Dá uma estudada sobre isso, sobre as definições de objetivos. Se eu não me engano, no livro lá tem 5 definições de objetivos, derivados de produção, de sociedade, sistemas de produtos. A APO também vai ajudar bastante esses conceitos. E por fim aqui a teoria estruturalista também trabalha com conflitos organizacionais. Tem lá no livro do Chiavenata até uma discussão sobre isso. Conflitos são todas as situações onde os interesses das pessoas se colidem e os interesses das pessoas para com a empresa se colidem também. Então esses interesses conflitantes, né, díspares, podemos dizer assim, vão gerar conflitos. E os conflitos vêm carregados às vezes de dilemas. Dilemas envolvem a questão moral e a questão de valores. Por exemplo, um gerente está envolvido em questões de dilemas. Para punir um funcionário, ele vai ter, por exemplo que beneficiar um outro funcionário. Se ele for um diretor, por exemplo, for exercer uma regra para um setor, de repente ele não vai conseguir atingir o outro setor. Então, às vezes, a empresa se depara com dilemas, os gestores se deparam com dilemas morais, éticos, onde para você beneficiar um grupo, outro grupo tem que ser prejudicado, né? Então tá cheio disso aí nas leis, né? A lei, ela basicamente ela beneficia um grupo e prejudica um outro, podemos dizer assim, né? E a última parte aqui da questão da teoria estruturalista são sátiras à organização, autores que são enquadrados, são abordagens chamadas no-sense, né? Abordagens assim, são críticas ácidas ao modelo de administração de forma geral. Por exemplo, o Parkinson ele fez pesquisas e identificou que nas empresas existe uma lei de multiplicação de subordinados, ou seja, os chefes eles tendem a multiplicar os subordinados para justificar o seu trabalho. Então é meio que uma crítica, né, e faz um pouco de sentido em algumas empresas. Os chefes então multiplicam os subordinados e multiplicam também
as tarefas que tem que se fazer. E muitas tarefas, como diz o Drucker lá, às vezes não tem necessidade de serem feitas. Então entra a questão até do conceito de eficiência e eficácia. Muitas tarefas que são exercidas nas empresas não tem mais sentido delas serem feitas, né? O Peter aqui também dá uma contribuição, falando sobre, na sua pesquisa sobre a administração, sempre busca justificativas para o trabalho ineficiente, ou seja, há uma tendência das organizações de prejudicar aquelas pessoas de baixo desempenho. Então é uma crítica também que ele fez aí. A dramaturgia administrativa de Thompson fala do desequilíbrio entre o que as empresas, existe um desequilíbrio entre o que realmente se fala para fazer e o que realmente se faz. Então isso é uma coisa que tá em voga, sempre permeando as empresas, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, algo nesse sentido. Há uma falta de coerência muito grande entre o que se fala e o que se faz, né? Ou diz que vai se fazer e não se faz nada daquilo. O maquiavelismo das organizações vem lá do Nicolai Maquiavel. É a questão do livro lá, O Príncipe, né? Onde o Maquiavel aqui, no caso aqui é o Jay, ele faz uma correlação das teorias de Maquiavel com a administração moderna, onde ele vai aí fazer uma analogia e dizer que as organizações estão cheias de situações que acontecem que não se justificam, né? Que na verdade moralmente não deveriam ser feitos daquele jeito, etc. e tal. O tratamento dos funcionários, né? Muitas vezes se prega lá de fazer uma coisa, como diz aqui o Peter, né? Não, é o Parkinson, né? Disse que vai. Não, acho que não. Deixa eu ver qual que eu mostrei aqui. Ah, esse aqui do Thompson, né? Onde existe uma distância entre o falar e o fazer, né? Então, fala os papéis aí dos gerentes, né? Que assumem um papel aí de tudo pelo poder, ok? E por último, as tiras de Dilbert. O Scott Adams, ele era um ex-funcionário que saiu de uma organização americana e resolveu trabalhar por conta própria. É o caso do eu empreendedor, né? O cara que sai de uma empresa e monta a sua própria empresa de forma independente. Então o Scott Adams ele é conhecido, ele faz as charges do Dilbert, ele criou um estilo próprio, até livros, aí, se eu não me engano, ele tem livros onde ele faz essas críticas à administração de forma geral. Então o modelo estruturalista basicamente ele busca entender a organização de vários pontos de vista, tá? É uma contribuição importante para a administração, mas dá para ver que no final aqui, assim como na teoria burocrática, o modelo parece que se tornou um pouco engessado e aí também não foi completo. E a completude desse modelo vai ser feita aí com a teoria geral de sistemas, que eu espero fazer um vídeo em breve sobre ela, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Esse vídeo já ficou um pouco grande e na próxima aula eu volto a falar sobre essa questão da teoria vou fazer outros vídeos aí sobre está faltando falar sobre a teoria comportamental, teoria geral de sistemas, teoria da contingência, para te ajudar aí em provas de concurso, exames que você vai fazer de forma geral, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, deixe aí seu like, compartilhe com quem precisa e até a próxima aula. Tchau!